Assaltos, assassinatos, tráfico de drogas. Crimes que até bem pouco tempo eram cometidos por homens, mas atualmente as mulheres vêm ocupando este cenário. Rasgadas, cabelo cortado. A menina de 17 anos é humilhada e ameaçada no meio da rua por 3 jovens, também menores de idade. Morre você e sua família. A adolescente de blusa branca é a mais agressiva. A vítima apanha sem reagir. Não bota a mão! As cenas são chocantes e foram gravadas pelas próprias agressoras. Conta pra alguém que... A menina já está agonizando. Elas teriam utilizado a faca para abrir o tórax da menina e tirar o coração dela. Levaram para casa de uma delas, entregaram para o irmãozinho de 8 anos e dizendo que era um coração de porco. Quantas mulheres cada vez mais envolvidas com o crime, hein? Tem crescido mesmo e a gente tem divulgado aqui no jornalismo da Record, né? Mulheres agindo em quadrilhas deixaram de ser novidade para a polícia. Elas atuam na linha de frente, não importa a modalidade. Tráfico é o principal delito, mas também há furtos, roubos, sequestros e assassinatos. Vale tudo. Só em São Paulo, o número de mulheres presas subiu 30% no ano passado, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Bem, neste ano de 2012, de março a setembro, o Brasil tem visto uma quantidade de crimes graves, hediondos, sangrentos, praticados por mulheres e crianças, que nunca aconteceu em toda a história do Brasil. E é lógico, o ser humano é uma criatura criada por Deus, é um robô. Ele age segundo uma variedade conhecida e desconhecida de impulsos, que estão sob o comando direto de Deus. Esses impulsos que fazem o ser humano fazer as coisas no seu dia a dia, são uma criação, uma idealização, um projeto, um engendramento do nosso Pai Celestial, nosso Criador, que infelizmente quase sempre é movido a uma cedência de perversão muito grande. E eu vou mostrar, o mundo real está aí para provar, porque esse vídeo é uma mistura da realidade e com uma profecias que se encontram nos escritos sagrados do cristianismo, né? Então nós vamos fazer um cruzamento entre o que diz o Evangelho, a Tanakh, e a realidade, e uma realidade bastante possível, que é o ser humano ser totalmente comandado e levado a fazer o mal, segundo a vontade do nosso Criador, que é nosso Pai Celestial, nosso Criador. De maneira que vai colocar por terra toda essa falácia, essa mentira de livre-arbítrio, de pecado. Isso não existe, livre-arbítrio não existe, pecado não existe. Nós somos peões na mão de Deus e Deus nos joga para rodar aonde Ele deseja. Vamos falar então sobre as Escrituras Sagradas para ver que toda essa desgraça que está acontecendo hoje, parece que Deus está olhando mais para o Brasil e jogando a sua cedência para os brasileiros, mais particularmente para crianças e mulheres. Vamos ver, fazer um cruzamento em que o Evangelho diz, as Escrituras dizem, e a nossa realidade. Para a gente estudar e ver que não existe livre-arbítrio, que não existe pecado, basta ler Mateus 6,13, que está escrito numa oração, né, no Pai Nosso. E não nos induzas à tentação. Quer dizer, ela já diz, ela declara, né, que o nosso Pai Celestial induz a tentação, que induz ao pecado. Em outras traduções, né, está escrito, não nos exponhas à tentação, na Bíblia de Jerusalém, de 1980, e não nos induz à tentação, na Sociedade Bíblica do Brasil, de 1995. E também a gente encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 4, e não conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Então você vê que já é uma declaração aberta que nosso Pai
o nosso ser, nosso Criador, nos leva, nos induz à tentação segundo a vontade dele, né? Algumas traduções, talvez você tenha uma Bíblia e na sua tradução esteja colocado não deixei de cair em tentação, mas isso é uma falsidade. Não existe não deixar de cair em tentação, porque a palavra encontrada no Evangelho, no original, é esfero, que corresponde à letra 1000, a palavra 1533 do dicionário grego-romano da Sociedade Bíblica. E é bem claro, essa tradução, em outros lugares, você vai ver claramente que a palavra isfero, que é induzir, né? É justamente isso, é induzir, não é deixar cair. Tanto é que você vai pegar essa mesma palavra em Lucas, capítulo 5, versículo 18, numa outra parte do Evangelho, e onde está escrito a frase, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Isso no Lucas capítulo 5, versículo 18. Em Lucas capítulo 5, versículo 19, volta a repetir, e não achando por onde introduzi-lo, né? Por causa da multidão, que é a palavra 1533 do dicionário grego-romano da Sociedade Bíblica, né? Então nós vemos que realmente já está declarando que nosso Pai Celestial, ele nos induz à tentação, ele nos leva à tentação, né? Vamos continuar, nós vamos ver também no Evangelho, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, está escrito, porque Deus é quem efetua em vós tanto o que quer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se é verdade o Evangelho, a gente precisa considerar como verdade isso. Filipenses diz claramente, Deus faz o que quer, quando quer. Ele realiza em você aquilo que está na boa vontade dele, o que ele quer fazer. Então, isso leva a você a concluir que você não é dono das suas ações, você age por impulso, pela tentação. E isso está cravejado por mais de 300 versículos, se entende claramente que o ser humano é levado a praticar o que ele quer ou o que ele não quer, independente da sua vontade, porque ele é induzido a fazer as coisas. Vamos ver agora algumas reportagens para ver como é grave a situação dos fatos que aconteceram nesses últimos 6 meses. Vamos lá. 5 irmãs impediram a mãe de tomar medicamento, dizendo que Jesus iria curar da diabetes. 10 dias após a interrupção da medicação, a mãe morreu. A essas 5 irmãs que eram evangélicas, assim que a mãe morreu, antes da mãe morrer, isso aconteceu em Minas Gerais, começaram a derrubar a casa para fornecer o terreno para uma facção religiosa. Isso é um impulso maligno, está na cara que é um impulso maligno. Na segunda reportagem, vamos em diante, mulheres raptam uma criança, né, para praticar um ritual macabro. Eles pretendem sacrificar uma criança, mas elas usavam a Bíblia. Já foram investigadas e já consta para essas mulheres a morte de uma outra menina de 3 anos. Mãe evangélica ajuda a matar a filha quando a filha estava indo para a igreja. Uma outra reportagem. Veja bem, são mulheres que estão praticando ou ajudando a praticar crimes gravíssimos contra próprios filhos, entendeu? Contra os próprios filhos, uma coisa absurda, é uma tragédia, é uma coisa horrível. Seguindo o estudo nós percebemos também que em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, Deus está declarando, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Veja bem, aí Deus está dizendo que Ele é a origem de todo mal. E ninguém consegue se livrar da vontade dele. O que Ele quiser fazer com a pessoa, Ele faz. Ele mata, ele faz viver, Ele fere, ele cura. Ou seja, Ele faz o que Ele quiser. E ninguém consegue se livrar da mão deles. Isso prova que não existe livre-arbítrio, mas é tão óbvio que não existe livre-arbítrio que nem Deus tem livre-arbítrio.
Tanto é que o fato dele criar o mundo, criar eu, criar você, já mostra que ele só fez isso porque ele teve um impulso irresistível de fazer. Esse impulso irresistível de fazer, e que fez com que Deus criasse o mundo e as pessoas, já por si já prova que nem Deus tem o livre-arbítrio, porque ele é a primeira vítima do desejo, da vontade de fazer. Ora, se nosso Pai Celestial é movido, é impulsionado a fazer a coisa por um desejo, o que dirá de nós? Vamos continuar para o mundo real e ver o que Deus está fazendo as pessoas, forçando, induzindo as pessoas a fazerem. Loira, ex-prostituta, possessa de uma ambição, atira no marido, um japonês, esquarteja o marido ainda vivo e sozinha distribuiu os pedaços do seu corpo por várias localidades. Mulher dopa e leva marido policial para a mata, joga álcool nesse homem, que era o marido dela, um policial PM, e ateia fogo enquanto o marido estava vivo. O marido saiu correndo devido às chamas e caiu num precipício e morreu. Casal de lésbica matam a socos uma criança de 13 anos, filha de uma delas, entendeu? Porque a filha perdeu uma encomenda de droga. Então, essas duas mulheres que viviam juntos resolveram matar a criança, a filha de uma delas, a socos, uma coisa horrível, e jogaram o corpo no mato. A aluna de 15 anos ataca outra de 13 anos com um punhal, deixando marcas no rosto do adolescente, quase deixando a adolescente cega. Veja que coisas absurdas que as mulheres estão fazendo, crianças fazendo coisas gravíssimas, sangrentas. Mas se a gente for ver a Bíblia, a Tanakh, Deus está falando em Isaías 45:7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz, eu faço o mal, eu crio o mal. Eu sou o Senhor, eu faço todas essas coisas. É Deus, nosso Criador, dizendo, Ele faz o que é bom, o que é ruim, Ele cria o mal, Ele é quem faz todas essas coisas. Veja que Deus está declarando que Ele é a origem do mal. Duas meninas de 13 anos, veja que coisa gravíssima, matam uma outra de 12. E adolescente, enquanto a adolescente agonizava, essas duas meninas, crianças de 13 anos, abriram o tórax da menina de 12 e tiraram o coração da menor. Que coisa sangrenta, inimaginável para que duas crianças fizessem. Mulher fez desmaiar uma outra mulher grávida e retirou a criança do ventre da mulher grávida, abrindo a barriga da grávida com uma gilete. Veja que absurdo, só uma loucura, só uma pessoa dominada de maus espíritos, assim como Deus fazia, que enviava um espírito mau para dominar, para enlouquecer Saul, entendeu? Para enlouquecer o faraó, teria a capacidade de fazer isso com uma gilete, abriu a barriga da outra, fez uma cesariana improvisada no chão e tirou a criança. Só coisas por força de Deus, movidas pela vontade de Deus que pode acontecer. Uma mãe adolescente de 17 anos quase mata um bebê de tanto bater. Veja que loucura, que espírito maligno que Deus mandou nessa criança para fazer tamanho mal. Se nós formos ler em Êxodo, capítulo 4, versículo 21, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todos os milagres que te hei de posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Veja bem, Deus manda o Moisés fazer os milagres para impressionar o faraó, de forma que o faraó fosse liberar o povo hebreu do cativeiro, que na verdade nunca houve cativeiro. Mas ao mesmo tempo, Deus quer ver a desgraça do mundo, né? O que ele faz? Ele endurece, ele manda o espírito maligno endurecer. Por mais, veja bem, é o próprio Deus que manda o espírito maligno impedir que o faraó faça aquilo que o Moisés está querendo. Não, pelo amor de Deus!